Suas palavras ressoam cortando o ar como uma espada. E quem é o Espírito que fala por seu intermédio? Ele sabe que diante da tempestade que sua vida se tornou, apenas o poder do Criador pode fazer sentido. Ele olha para o céu e sente a imensidão do universo. Um Deus que domina os céus e as profundezas, que faz as águas estremecerem e as montanhas tremerem. Esse mesmo Deus que mantém o equilíbrio de tudo, mesmo quando sua própria vida parece fora do controle. Mas Jó, com toda a sua angústia, admite: esses são apenas os atos externos do seu poder. O que conhecemos de Deus é apenas um sussurro, e ele se pergunta: quem poderá compreender o trovão do seu poder? É uma jornada que não tem respostas fáceis, é a busca por algo maior do que explicações, o anseio de conhecer o coração de Deus. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Então Jó respondeu: grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Que socorro você prestou ao braço frágil. A resposta de Jó à Bildade é a seguinte: o que você está me dizendo sobre Deus, eu já sei. Jó está num momento crítico. Está doente, está de luto, está financeiramente quebrado e buscando respostas de Deus. E seus 3 amigos estão dizendo a ele coisas sobre Deus que não são verdade e que em outros casos ele já sabe. Como, por exemplo, o que Bildade diz a Jó sobre Deus no capítulo 25, Jó está agora respondendo a ele no capítulo 26, eu já sei. Tudo que você está falando aí, Bildade, eu já sei. Eu não preciso de mais conhecimento teórico sobre Deus, Jó está dizendo. Eu preciso de uma revelação. Jó precisava ouvir a voz de Deus, não de homens. Jó precisava que o Senhor Deus falasse com ele, se revelasse a ele. O momento de Jó exigia profundidade e não superficialidade. Tem surgido uma preocupação no meu coração já há algum tempo, que refere-se às pregações rasas e ruins que se vê em muitas igrejas por meio de muitos pastores na igreja brasileira. Vemos muitas igrejas grandiosas, tecnológicas, instagramáveis, mas cuja pregação é ruim, é rasa, não aprofunda o conhecimento, a revelação de quem Deus é, porque muitas vezes o pregador não tem tempo para passar a sós com Deus e conhecê-lo na profundidade. Estes são os amigos de Jó. E Jó está dizendo: isso aí que você está me dizendo não vai me ajudar. O que você está me dizendo sobre Deus eu já sei. Eu preciso de algo mais profundo. Eu acredito que a transformação do ser humano passa pela pregação do Evangelho e pela genuína pregação do Evangelho. Uma outra coisa que tem me chamado a atenção, já tem me incomodado há um tempo, é essa mentalidade muitas vezes da igreja de categorizar os cultos por idade. Culto para isso, culto para aquilo, culto para mulher, culto para homem, culto para senhora. Enfim, essa divisão eu não acredito que seja saudável em todo caso. Porque o que é que diferencia o Evangelho de Jesus de outras mensagens filosóficas ou o que quer que seja? É que o Evangelho de Jesus, a mensagem, a palavra de Deus é viva e eficaz. O profeta Isaías diz que a palavra que sai da boca de Deus, assim como a chuva que cai sobre a terra, não volta vazia. Então está a igreja lá reunida, todo mundo. A palavra que sai da boca do pastor, do homem de Deus, que é a palavra de Deus, ela atua em cada um dos níveis da igreja. Ao longo da história da igreja, os homens de Deus que pregaram o evangelho de forma genuína, eles o fizeram assim. Uma igreja forte é também uma igreja que aprende junto, de forma unida. Nesse sentido, eu tenho um testemunho. Quando converti adolescente, mas eu gostava muito de frequentar círculos de oração. Então eu acordava de madrugada, não ia sempre ou todos os dias, mas
Por um tempo na minha vida, eu ia pelo menos uma vez por semana e ia orar com as senhoras, as mulheres de Deus. Não era um culto para mim, não era um momento para mim, digamos assim, para a minha idade. Era um culto para crente. Era um culto para quem queria buscar a Deus. E lá estava eu com as senhoras buscando a Deus. Naqueles cultos, naqueles círculos de oração, não foram poucas as vezes que mulheres usadas por Deus me deram oportunidade para que eu deixasse uma palavra. E veja que proporção isso tomou. Não era um culto para adolescente, não era um culto para jovem. Era um culto para Deus, em que a igreja de Deus estava ali. Quem quisesse buscá-lo estava ali. E naquele culto, eu, um adolescente, recebi a oportunidade. E veja que proporção isso tomou. Eu não sou um caso isolado. Há muitos homens de Deus grandiosos na história da igreja que podem dar testemunho semelhante, como por exemplo Jonathan Edwards, como por exemplo John Wesley, como Dwight Lyman Moody. Se você se interessar e for estudar a vida deles, você vai ver como seus pais lhe educaram na fé. O que eu quero dizer é que nós precisamos de igrejas fortes na mensagem do Evangelho e não de entretenimento. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Jó tem conhecimento da grandeza de Deus. Observando a natureza, o que ele fez, a criação, o que ele está dizendo à Bildade, o que você me diz sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, eu sei. Eu sei que a majestade dele se estende em todas as dimensões da criação, como está escrito em Colossenses 1,16, onde o apóstolo Paulo diz que todas as coisas foram criadas nele, sejam visíveis, invisíveis, no céu, na terra, poderes, tronos ou principados. Jó diz à Bildade, eu sei, ele é soberano, eu sei, ele é grandioso, ele fez todas as coisas. O testemunho de Jó, de que enxerga a soberania de Deus também na natureza, serve como um testemunho para mim e para você. A criação é um reflexo da grandeza e do poder de Deus, e nós estamos vendo a natureza gemer, ansiando pela volta do Criador. Nós estamos vendo o mundo em colapso. Sabemos que isso é um sinal do fim. Sabemos que essas coisas, elas antecedem a volta de Jesus. A terra, a natureza gemendo, catástrofes, tragédias, enfim. É interessante porque nós tivemos este ano a tragédia no Rio Grande do Sul. E agora, enquanto eu gravo essa mensagem, nós estamos vendo as queimadas espalhadas pelo sudeste do Brasil, na Amazônia. Nós vemos as pessoas alvoroçadas. É um sinal do fim. Obviamente que eu estou em oração, mas entendo que são atos da soberania de Deus. E isso serve como um alerta a mim, a você, a buscar ao Senhor Jesus ainda mais. A buscar a sua face, a conhecê-lo. Jó olha para a natureza e diz, eu vejo a grandeza de Deus. Eu também, mesmo nessas tragédias, eu vejo um Deus que continua no trono, soberano. Ele avisou que ia acontecer e está acontecendo. Olha isso, isso é sensacional. Isso é sensacional. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz algo que eu acho extremamente profundo. Veja o que diz o texto. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Seu poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. A beleza da natureza anuncia a glória de Deus. E as tragédias que acontecem a partir da natureza também anunciam a glória de Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. Ao observar isso, Jó cria. Jó dizia, a ele seja a glória. O que eu e você devemos fazer? A mesma coisa. Eu creio. Creio ainda mais. E dou glória a Deus. Isso tudo é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Tudo que eu e você conhecemos sobre Deus é apenas um vislumbre. É um vislumbre. Nós conhecemos em parte.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, ele diz que nós vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. É interessante ele usar aqui a imagem do espelho, porque o espelho nos dias de Paulo não era como nos nossos dias, em que nós vemos perfeitamente a nossa imagem refletida no espelho. Nos dias dele era um negócio borrado, embora ele soubesse que aquilo era um reflexo da sua imagem, mas não era o reflexo perfeito da sua imagem. Era um reflexo obscuro. Mas quando o Senhor se revelar, então veremos face a face, diz Paulo. Nós só conheceremos a Deus na plenitude e na eternidade. Aqui nós vamos buscando conhecer e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Devemos entender que a plenitude do conhecimento de Deus está muito além da nossa compreensão. Há pessoas que querem crer em Deus a partir de ter todas as respostas. Se esse é o seu caso, você nunca vai crer nele, porque se você já sabe tudo sobre Deus, então na verdade ele não é Deus. É exatamente essa infinitude, esse distanciamento sobre quem Deus é e sobre quem eu sou, que me faz crer nele. Eu e você jamais seríamos capazes de replicar a natureza. O oxigênio que nós estamos respirando, o que nos faz estar vivos, está muito além da nossa compreensão. Romanos capítulo 11, versículo 33, o apóstolo Paulo dá glória a Deus. Ele canta um hino dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. A mim e a você cabe o lugar da humilhação. Devemos ter um coração humilde. Deus é insondável, meu irmão, minha irmã. O que eu e você conhecemos dele é um vislumbre, um sussurro. Mas isso não faz dele alguém que não inspire confiança. Embora seja insondável, Deus ainda é um Deus confiável. Ele é um Deus insondável, mas ele é um Deus confiável. Você e eu podemos confiar nossas vidas a ele porque ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Pai Santo, nos prostramos diante do Senhor em reverência, reconhecendo que o teu poder e sabedoria são incompreensíveis para nós. Assim como Jó, confessamos que muitas vezes buscamos respostas humanas, quando na verdade precisamos da sua revelação. Ajude-nos a lembrar que o Senhor é o Deus que governa o céu e a terra, que conhece os mistérios das profundezas e sustenta todas as coisas com a tua mão poderosa. Diante de nossa dor e incerteza, buscamos não apenas entendimento, mas uma experiência profunda com a sua presença. Que possamos ouvir o teu sussurro em meio ao caos e confiar na sua soberania, mesmo quando não compreendemos plenamente teus caminhos. Dá a nós, Senhor, a humildade para aceitar que tudo que vemos é apenas uma parte da tua grandeza. Fortalece nossa fé para que possamos descansar no teu amor e nas tuas promessas. Em nome de Jesus nós oramos crendo. Amém. Jesus e a Bíblia é mantido também com a sua ajuda. Considere ser um membro do canal ou enviar sua oferta usando o Pix que aparece na tela. Parte da sua oferta será enviada para a missão Portas Abertas e o Instituto Águas Vivas. Deus abençoe. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber por que é bom você não estar no controle, assista ao vídeo que vai aparecer na tela. Tenho certeza que vai edificar e muito a sua vida. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Deus é grande e eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que o Senhor abençoe a sua vida e até a próxima.